Pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só que essa bagaça você tem os santos palavrões. Mas só aqui você tem aqui o canal que mana leite, mel, azeite e vinho. Esse canal é referência e não cópia. Que é referência, aqui é fonte, até para aves de rapina que fica fazendo canal para falar sobre a CCB, vem buscar aqui no canal do Cavaleiro, especialista em pecadores CCBistas. Aqui você tem os puros grãos para se fazer a pura farinha. Só que você tem as pedras preciosas, as pedras que edificam. A esmeralda, a safira, a ametista, o topázio, o jaspe, a cormalina, o ônix, o rubis. Isso aqui. Tem um áudio aqui do que eu falo aqui sempre nesse canal. Esse canal visionário. Tem um áudio aqui de uma pregação de uma palavra. Ontem, domingo, num bairro famoso em São Paulo. Olha só o que esse vagabundo fala. Esse vagabundo, ele passou a vida inteira pregando portas abertas, prosperidade, benção, saúde, libertação. Agora veja só o que esse cara fala. Escute. Você só consegue resolver as coisas na sua vida quando você... A palavra que ele pregou, eu cortei aqui um pouco, a palavra que ele pregou foi o livro de Josué. O livro de Josué, na congregação, durante 100 anos, mais ou menos, ele foi usado para quê? O primeiro de Josué. Qualquer coisa que você... Porque o CCB ele foi doutrinado, eles foram doutrinados a buscar palavra para tudo. Exatamente tudo. Então o CCB ia buscar palavra para casar, viajar, para noivar, para comprar, para vender, para ir, para vir, etc. E aí, na congregação, ele chegava e ouvia essa palavra aqui de Josué. Qual é a palavra aqui de Josué? Não tu mandei eu? Vai, que eu estou contigo. Essa palavra aqui, meu filho, confirmava qualquer coisa. Se o CCBista quisesse, supostamente, assaltar um banco, ele ia na congregação, ele ia ouvir essa palavra lá, e aí ele ia, supostamente, assaltar o banco. Para dar um exemplo aqui de que ela confirmava tudo, essa palavra aqui. E ela diz o seguinte aqui na última parte, principalmente. Ele lia os outros versículos. Primeiro, Deus fala com Josué e animam. Mas a pregação mesmo que o ministério com ênfase pregava era: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra aqui, ela confirmou tudo na congregação, mas absolutamente tudo na congregação. Durante 100 anos, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, acabou. Ela confirmou tudo, absolutamente tudo na congregação. Então você ia na congregação buscar a palavra para quê? Para namorar. Não tu mandei eu? Onde quer que puseres, onde quer que andares, eu andarei contigo. Essa palavra aqui. Aí o CCBista ia namorar, ia casar, viajar, comprar carro, trocar carro, comprar casa financiada, apartamento na planta, comprar terreno lá no novo loteamento que saiu. Lá vai o CCBista por fé, primeiro de Josué. Não tu mandei eu? Não esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Então o CCBista ia lá, comprava o terreno. O CCBista ia lá, casava, tudo financiado. Casava financiado, comprava o terreno financiado,
comprava o carro financiado, trocava o carro, pegava aquele carro usado, trocava por outro novinho, financiava o resto, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. A CCB ia buscar a palavra para casar com aquele playboyzinho lá, primeiro dava investigada na vida e tal, desse mato aqui sai coelho, e aí ia buscar a palavra, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Pronto, meu filho, fechou. O Senhor Deus é com ela. E com aquele casava. Nos bens materiais, para tudo, absolutamente tudo. E aí você se comprova na planta, vai fazer faculdade, troca de faculdade, é para isso, é para aquilo outro. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Fechou. Confirma tudo. Como o CCBista foi doutrinado a buscar a palavra para tudo, sempre achava a resposta positiva para ele. Ele queria aquela resposta positiva. O ministério sabia que aquele povo, porque o ministério doutrinou aquele povo para isso, o ministério, sabendo que aquele povo ia buscar essa resposta, falava a resposta que o CCBista queria. E aí ajunta a fome com a vontade de comer. E agora, escuta aqui. Seus problemas de frente. Agora ele quer que o CCBista, aquele que ele botou no caminho da perdição, resolva os problemas de frente. Escuta aqui. Você só consegue resolver as coisas na sua vida quando você encara os seus problemas de frente. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira e não adianta querer se ausentar, ser omisso nas situações. Tem crente... Esse cara, esse picareta, esses vossos capeta em Cristo do ministério, com essa palavra aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo, a doutrinação da vida material, eles jogaram os CCBistas, todos eles, no caminho da perdição, no caminho do abismo. Agora chegou no abismo, ele ainda culpa aqueles que ele induziu e botou e jogou no caminho do abismo. Agora, se ele acha, esse cara que está pregando, ele é do ministério, ele tem uma profissão boa, sabe? Não vou dizer a profissão que não, nem o nome dele não. Ele tem uma profissão boa. Ele acha que ele escapa, que ele jogou o CCBista no abismo durante 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Ele acha que ele jogou o CCBista no abismo, ele acha que vai escapar, porque ele fez o ninho dele lá na penha, lá no cume do monte. Ele acha que tem um ninho lá no cume do monte que a prova não vai chegar até ele. E aqui ele está, escute. Cadê? Que ele tá passando por uma prova, aí ele já fala, que vontade de sumir. Aí, escuta aqui. Que os CCBistas estão se lamentando. Em todo culto que você vai, os pecadores CCBistas, é uma lamentação só. Então escute aqui. Escuta aqui. Ei, cadê? Querer se ausentar, ser omisso nas situações. Tem crente, irmão, que ele tá passando por uma prova, aí ele já fala, que vontade de sumir, que vontade de dormir, acordar daqui 10 anos. Que vontade de pegar uma passagem embora para um lugar mais longe que... Não é prova. Não é prova. O que os CCBistas estão passando não é prova. É justamente porque eles cobiçaram tudo na vida mundana, cobiçaram todos os bens materiais, cobiçaram vida boa, sossego, preguiça, sombra e água fresca. Chegaram, aí não fizeram a vontade do Senhor, lá no tempo que é bom e oportuno, não fizeram a vontade do Senhor, chegaram agora no abismo, e aí eles estão achando que é prova. Não é prova, é acerto de conta, é castigo. E esse picareta aqui foi responsável por isso. Agora ele está jogando a culpa no CCBista. Escute. Que vontade de sumir, que vontade de dormir, acordar daqui 10 anos. Que vontade de pegar uma passagem embora para o lugar mais longe que tiver. Isso é covardia. Chamando o CCBista de covarde. O CCBista foi induzido, se enganou e foi enganado, as duas coisas. Sabe? Aqui as duas coisas. Ele se enganou e foi enganado. Se enganou porque ele queria, foi para a congregação só buscar vida material.
só vida terrena, só os bens materiais, só vida boa, só sombra e água fresca. Se enganou. E foi enganado, e foi induzido, e foi incitado a não sair desse engano. Com essa palavra aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor, ou seja, o ministério usou, furtou o sentido dessa palavra para enganar o povo. O povo se enganou. E aí o ministério enganou mais ainda. Sabe? Usando essa palavra, porque o Senhor teu Deus é contigo. Tirando ela do contexto de que foi dado a Josué. Porque em Josué está aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, seu servo, que o Senhor Deus falou a Josué, filho de Nun, dizendo: meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois, passa esse Jordão, e tu este povo até todo lugar que pisar a planta do vosso pé, aqui é para dar a terra prometida. Então somente, e aqui no versículo 7 está a recomendação. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Ou seja, tinha condicional, nesse primeiro de Josué, tinha condicional, que era para Josué ser fiel, como foi Moisés, para Josué fazer conforme toda a lei, como fez Moisés, e Josué, sendo isso, ensinar o povo a isso. Mas o ser besta, ele passou 100 anos, vossos capetas em Cristo passaram 100 anos, eles não se interessaram por isso. Não, o ser besta era combatido a saber a lei de que Josué tinha que seguir. Era estudo bíblico. O ser besta só ia interessado em saber qual era a resposta que ele queria. E lá ele pegava a parte dele, sabe a parte? Eu pego a minha parte, eu peguei a minha parte. A palavra foi tal, e tal, e tal, e tal. Eu peguei a minha parte. A parte que ele queria pegar era essa aqui, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aí ele queria comprar e vender, como já falei aqui, mas ele pegou a parte dele, que ele queria aquela parte mesmo. É jogo combinado. O cooperador, fala a minha parte aí, eu quero essa parte aqui. Aí o cooperador, que parte você quer? Porque o Senhor teu Deus é contigo. O ministério, como queria a coleta, aí pregou que o CC Besta quer ouvir. E tanto o CC Besta quanto o ministério, eles passaram por cima do tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus ordenou a Moisés que Moisés ensinasse ao povo, aí ensinou Josué, e Josué tinha que levar aquela missão de ensinar o povo, de aprender toda a lei, e de fazer toda a lei, e de cumprir toda a lei, e de ensinar o povo. Essa parte ninguém quer. Não, essa parte aqui é estudo bíblico. Não, essa parte aqui é a letra mata. Não, essa parte aqui. Aí o ministério botou revelação, só revelação, e lá na revelação era porque o Senhor teu Deus é contigo. Aí foi o CC Besta casar, dar-se em casamento, fazer festa, viajar, tirar lazer, férias, lazer, churrasco com seus amiguinhos, seus parentes, e convidar só ancião, e foi todo mundo nessa aí. E aí passou o tempo. Agora a água está subindo, está batendo na bunda. Ele quer dizer aqui que o CC Besta vai ser covarde se parar de congregar. Não, porque deixar o Senhor para esse povo é parar de congregar. Escute. Lugar mais longe que tiver. Isso é covardia. Isso é covardia. Você não quer enfrentar o problema, a realidade. Levanta-te, põe de pé, Deus. Aí o CC Besta tá se enchendo de prova, as provas tá batendo na bunda do CC Besta, e aí o cara tá dizendo que é covardia se o CC Besta parar de congregar e desanimar. Aí o músico para de ir no culto, para de tocar, aí é covarde. Já tá chamando de covarde. Então se o cabra lá é músico, parar de congregar, já tá com uma taja na cabeça de covarde. Porque o ministério não quer ficar sozinho na igreja, então já está começando a chamar o povo de covarde.
O CC besta está sendo punido e aí eles dizem que é prova. Não haverá solução aqui não, meu filho. Não tem solução aqui não, sabe? Levanta-te, põe de pé, Deus será contigo. Foi o que Deus disse para Josué, põe de pé, falarei contigo, lugar de soldado. O que foi que Deus disse para Josué? Que o Senhor ia ser com ele, se ele tão somente esforçasse e tivesse bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Essa foi a condição de que o Senhor, Deus, ia ser com ele. Essa é a condição. Essa é a condição, meu filho. Não tem esse negócio, essa conversa não de que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai fazer isso, que o Senhor vai fazer aquilo, que o Senhor vai... Não, é condicional, meu filho. Você tem que fazer isso, para o Senhor teu Deus ser contigo. Não tem essa conversa porque você é bonitinho, não. Nem você é... Ei, Senhor, tem misericórdia. Não tem não, meu filho. Não adianta puxar o saco do Senhor, não. Ele só vai fazer se você fizer, ele vai dar lá, está escrito aqui as coordenadas. Está escrito aqui que você tem que fazer para que o Senhor, seu Deus, seja contigo. Mas o ministério diz, não, o Senhor vai te abençoar. Não, o Senhor vai te abençoar. Vem buscar a palavra aqui, irmão. O Senhor vai te abençoar. Vem buscar a palavra aqui, irmão. É portas abertas. Vem buscar a palavra aqui, meu filho. Essa morte não é para... essa enfermidade não é para morte, não. Para o nome de Deus ser glorificado. Vem buscar a palavra aqui, irmão. É multiplicação. O Senhor vai multiplicar na sua vida. Vem buscar a palavra aqui, irmão. Deus vai te exaltar. E vem buscar a palavra aqui, irmão. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Só que o ministério tropeçou no tempo determinado que chegou. E o tempo determinado que chegou é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse preto aqui tá ruim. Dando glória a Deus. Serviva no front, no combate, na linha de frente. Agora... Não, escute. Serviva no front, no combate, no front, na linha de no frente. combate, na linha de frente. Eu te chamei para ser frente. Eu te chamei para você estar na frente. Eu quero você de pé, dando glória a Deus, enfrentando cara a cara o teu inimigo, as tuas adversidades, as tuas provas. Eu quero você em espírito enxergando o que está acontecendo. Realidade você está vivendo. E que mundo você está vivendo? Tem crente que ele cria uma fantasia para ele que é acreditar naquilo. Hoje Deus vai abrir os seus olhos. Agora está pregando que o CCBista tem que ser um soldado, tem que ser um valente para enfrentar as provas de frente como soldado. Antes era buscar a palavra para tudo. Vai fazer um churrasco lá, é porque o Senhor teu Deus é contigo. Antes usava para abrir porta. Agora estão... Sabe que eu falo aqui de mudança, nova linhagem? As palavras que antes abria a porta agora não é. É que nem o caso lá de Gideão, é que nesse caso aqui de Josué. Agora eles torcem conforme lhe convém. Eles usam e adultera a palavra conforme as circunstâncias, conforme convém. Quando a congregação estava em ascensão, congregação que eu falo povo, não a marca CCB. Quando eu falo em congregação, eu falo povo. Quando a congregação estava em ascensão, enchendo, construindo o templo, e aí chegou no auge, manteve-se no auge, convinha ao ministério usar essa palavra para isso, porque a coisa estava funcionando. Aí eles usavam para abrir porta, para confirmar. Como agora está em decadência, está indo para o caos, está indo para o submundo, está descendo ao silêncio, agora eles querem usar essa mesma palavra, tosse, de outro jeito, é que nem pegar uma camiseta e puxar pelo avesso. Agora eles estão puxando pelo avesso para chamar o pecador ser besta para o combate, para a linha de frente, para suportar a prova, para suportar a luta, para suportar o inimigo, e se não ser besta é covarde e é fujão, sabe? Eles usam conforme lhes convém. Só que eles acham, na burrice deles, na estupidez deles, eles acham que escapam. Espirituais,
para ver onde está o teu problema. E você vai de frente com ele e Deus vai te dizer, será contigo. E famílias que às vezes, irmão, está se dissolvendo. Os filhos estão indo pro mundo, o casamento está acabando. E a pessoa está no mundo da lua. Não consegue encarar o problema de frente. Agora está criticando o CC Besta. Se o CC Besta parar de congregar, ele vai dizer que o CC Besta não consegue encarar o mundo de frente, que está fugindo da luta, que não é soldado, que é covarde. Escute, agora eu vou passar quase inteiro para você ver. Escute. Você só consegue resolver as coisas na sua vida quando você encara os teus problemas de frente. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira e não adianta querer se ausentar, ser omisso nas situações. Tem crente, irmão, que ele tá passando por uma prova, aí ele já fala, que vontade de sumir, que vontade de dormir, acordar daqui 10 anos, que vontade de pegar uma passagem embora para o lugar mais longe que tiver. Isso é covardia. Você não querer enfrentar o problema, a realidade. Levanta-te, põe de pé, Deus será contigo. O que Deus disse para Josué, põe-te de pé falando contigo, lugar de soldado de pé, dando glória a Deus, servindo no front, no combate, na linha de frente. Eu te chamei para ser frente, eu te chamei para você estar na frente, eu quero você de pé, dando glória a Deus, enfrentando cara a cara o teu inimigo, as tuas adversidades, as tuas provas. Eu quero você em espírito enxergando o que está acontecendo. Realidade você está vivendo? E que mundo você está vivendo? Antes essa palavra era também para, por exemplo, em reunião de ministério. Essa palavra era lida, porque Moisés foi chamado para estar na frente do povo. Então essa palavra em reunião de ministério era usada muito para isso, sabe? E para confirmar as coisas, sabe? Quando o tempo estava bom. Agora que está descendo ao silêncio, ao submundo, descendo ao submundo, agora eles usam diferente. Você viu aqui? Tem mais um pouquinho. Tem crente que ele cria uma fantasia para ele que é acreditar naquilo. Hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais para ver aonde está o teu problema. E você vai... E quando pregava essa palavra na igreja também, muita gente achava que era palavra para anunciar quem ia para o ministério. Porque muito cara do ministério já sabia que ia ser apresentado para o ministério. E aí, muito cara do ministério, por exemplo, cooperador jovem, cooperador oficial, ancião, ele ia congregar em outra igreja, ele já sabia, porque lá na reunião, já sabia que fulano de tal de outra igreja ia ser levantado para o ministério. Vazava que aquele irmão de tal igreja ia para o ministério. Então o cooperador jovem ia lá sabendo que aquele irmão tal daquela comum tal já ia ser aprovado no ministério. Aí o cara ia com o 1 de Josué, porque 1 de Josué é para quem é chamado para frente do povo. Era assim. Aí, então aquele cooperador jovem e aquele ancião já ia na comum tal lá, sabendo que aquele irmão tal lá, músico, o cooperador jovem, ia ser levantado para o ministério. Aí ele já pregava 1 de Josué. Era jogo carta marcada, sabe? Aí pregava isso aqui. Aí depois dizia que a palavra se cumpriu. Não, já estava sabendo. Sabe? Vazava a conversa do ministério. Então o ministério ele usa a Bíblia, a Escritura, e torce, adultera, pela conveniência do momento. Como o momento agora é pau no rabo deles, então eles estão usando segundo o que lhe convém. Mas tanto um como o outro vão se lascar. Pegou a visão? Mudanças na congregação. Até mais, né?